Buenas! Estamos aqui mais uma vez, que coisa boa poder estar em contato com todo mundo. Vamos ao nosso 11º episódio do nosso podcast Papo de Fazenda, o podcast da Fazenda Esperança. Um papo que eu sempre digo reto e direto, um papo curto, chamo até de Podfest, né? Esse é o meu apelido para o nosso podcast, porque é para a hora do mate, para a hora que está vindo e voltando da fazenda, para a hora que está tomando um café, enfim, na correria do dia a dia a gente pode consumir alguma informação relevante para nós que vivemos e fazemos da fazenda a nossa vida. Nesse 11º episódio eu vou falar sobre um tema que às vezes é pouco falado de forma profissional, ou seja, a importância de um plano genético para uma fazenda que trabalha com genética, com pista e com todo esta parte comercial que é da produção e do comércio da genética. Então, é um tema que me parece muito importante, um tema que organiza e que faz com que hajam resultados muito distintos. Aquelas pessoas que, de fato, elegem ter um plano genético têm resultados distintos porque tem um norte definido. E, para isso, evidentemente que nós vamos trazendo pessoas especialistas, pessoas que estão aí conosco e nos ajudam a nortear esse trabalho. Nós estamos aqui com o nosso segundo convidado do podcast, Germán Fogliatti, direto da Argentina, um médico veterinário, assessor genético, antes de tudo também produtor de Brafor, produtor de Brangus dentro da Argentina, com a sua própria cabanha, muito campeã, já com prêmios extremamente relevantes e que também se ocupa de trabalhar com cerca de 15 cabanhas dentro da Argentina, fazendo assessoramento, desenhando plano genético e fazendo acompanhamento para que, como eu disse ali no início, esse norte seja perseguido e os objetivos sejam alcançados. Porque acho que já passou o tempo de nós termos uma cabanha simplesmente por paixão, simplesmente por amor. É óbvio que isso é bom e é bonito e faz parte do nosso trabalho, mas hoje se exige que seja, além de profissional, rentável, que traga benefícios financeiros, que agregue, que incremente no resultado financeiro da fazenda como um todo. Então, é com muito orgulho que a gente recebe o Germán, que é esse grande especialista e que é também assessor genético da Fazenda Esperança, trabalha conosco, nos auxilia, ele que nos proporciona esse desenho desse plano genético e faz com que a gente consiga perseguir dessa maneira profissional. Seja bem-vindo, Germán. Hola Rafael, ¿cómo te va? Bueno, gusto en saludarte. Siempre es un placer acompañar todos los proyectos que tiene tu equipo, tanto de Esperanza como en las cosas personales. Bueno, la verdad es un gusto poder venir a contar un poco a lo que nos dedicamos las personas que armamos planes genéticos. Perfeito. E eu acho que a primeira coisa, né, nós vamos falar sobre o plano genético diretamente, mas a figura do assessor genético. Tem fazendas que não tem essa figura. Tem fazendas que é o produtor que escolhe, que faz a sua seleção, que faz os seus cruzamentos. Hoje em dia, pelo menos na raça Brafor, que é onde eu piso, vem aumentando bastante essa presença profissional e se vê como ela é importante e relevante, como os resultados das empresas que têm essa figura profissional acabam aparecendo mais. O que precisa, Germán, para ser assessor genético? O que necessita? Tem um curso? Como é que você faz esse trabalho? Bueno, ser asesor genético no significa ser genetista. La persona que es genetista es aquella que estudia mucho más y se involucra mucho más en lo que son la parte de los genes. Nosotros como asesores genéticos somos, en mi caso, veterinarios, hay zootecnistas, hay personas idóneas que como principal objetivo es trabajar con vacas y ver muchos individuos todo el tiempo y estudiar los métodos de selección, los objetivos de cada raza que se produce, los ambientes donde se va a producir. Entonces, para poder armar un plan genético es importante tener bien en claro los objetivos que se van a llevar a cabo en estos programas y tener muy bien claro también cuál sería
el norte al que apunta el emprendimiento o la empresa agropecuaria a la cual vamos a formar parte de ese equipo, pudiendo hacer un aporte desde la parte técnica. Como bien sabemos, un plan genético no es solamente aplicable a cabañas. Un plan genético puede ser un plan genético para hacer una mejora en lo que es la producción de carne de un establecimiento en común, para tratar de llevar adelante un plan genético de cruzamiento de criss-cross para que sea algo comercial, para animales de faena. Entonces, un plan genético abarca, las palabras plan genético abarca mucho espacio, por eso es sumamente importante definir cuáles serían los objetivos de cada plan genético em particular. Perfeito. Acho que, destacando da fala do Herman, a gente vê aí que esse trabalho do assessor genético, ele passa por três coisas que eu anotei. Observação, ou seja, observar nos campos que se faz esse trabalho o máximo possível de animais e um volume para entender de fato a produção dos touros e das fêmeas que se utiliza, para que então se tenha um método de seleção muito importante e também essa quantidade de caminhada, né, de estrada, de tempo e observação, permite que se veja bastante o impacto do meio que a gente está. Porque com certeza nós temos na Argentina, no Brasil, na África do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, vários países que têm, no Paraguai, que tem a raça, especificamente a Brahma que nós estamos falando, e nós sabemos que são contextos diferentes, às vezes desafios diferentes, e por isso não existe uma receita, de bolo pronta, como algo que funciona lá, funciona aqui. Nós precisamos adaptar, mas sabendo que, eu sempre digo isso, Herman, não há receita de bolo, né? mas há uma lista de ingredientes bons que funcionam em tudo que é lugar, que é Exacto. Óbvio que vai fazer um bolo bom. Então, fala mais um pouquinho sobre isso. Assim, obviamente que la genética tiene como pilares fundamentales el genotipo, el fenotipo, y también una parte fundamental de esta mesa que solemos decir, es el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces es importante a la hora de iniciar un programa saber en el medio ambiente en el cual van a participar los individuos que nosotros vamos a seleccionar. Obviamente que en el trópico, de acuerdo a los lugares, si hace mucho frío, cuáles son las temperaturas, nosotros seleccionaríamos un tipo de individuo, y en caso de hacer extremo calor, como es el caso de donde está ubicado Esperanza, buscamos animales que tengan resistencia a ese tipo de calor, que tengan resistencias a los ectoparásitos y que tengan también la posibilidad de nutrirse de pastos de escasa o media calidad y poder a su vez llevar adelante su máxima producción, llegando a hacer la máxima ganancia diaria de peso, preñarse en el menor tiempo posible, lograr llevar adelante esa gestación, amamantar ese ternero en el caso de las vacas, llevarlo al destete con el mayor peso posible, y eso es lo que va a hacer que nosotros nos demos cuenta que nuestro programa genético está funcionando. No nos debemos apartar siempre de que cualquier tipo de programa que uno arme tiene por detrás, es un negocio. Claro. Entonces es sumamente importante poder lograr la máxima rentabilidad. Veja que relevante, eu acho que o Herman trouxe isso no início da fala, que é esse programa genético, plano genético, projeto genético, chamem como quiserem, ele, na verdade, ele é pensado não só para uma cabanha ou para uma pista, como lá o Herman já foi campeão em Palermo, como já foi campeão do Mundial, ou como nós nos sagramos premiados na Expo Inter, na Nacional. Isso é uma parte do negócio. Mas veja bem como é interessante que tu tenhas especialistas que tenham corrida,
que tenham experiência, que já passaram por vários e diversos campos. Quantos anos tu tem de experiência, Germán? Y hace 20 años que estamos trabajando. 20 anos. São 20 anos olhando gado, olhando vaca parindo todos os anos e a produção fazendo combinação genética. Óbvio que isso impacta positivamente, como ele disse, na escolha do campo, na escolha do ambiente, para saber que tipo de desafio tem aquele ambiente. Ele trouxe a Fazenda Esperança, um ambiente que tem muito calor, são 42 graus no verão. E sim, nós temos que pensar então num Braathor de pelo fino, num Braathor capaz de trabalhar nesse calor. Nós temos a Fazenda Esperança com uma qualidade média, alguns potreiros melhor, noutros até bastante ruim de pasto, com anone. Então, bueno, nós temos que ter animal que possa, como ele disse, converter o máximo possível, ter fertilidade o máximo possível dentro daquela realidade. Ou seja, esse plano é muito importante para quem vai fazer carne, para quem vai fazer terneiro para vender. Não é só para o fazedor de touro, ou para os vendedores em remate, ou para aquela pessoa que ganha prêmio conhecida. Não. A genética, Germán, eu venho dizendo aqui nesse podcast, é o único investimento que uma fazenda faz que não vai embora, que não se perde. O trator se perde, o pasto tem que replantar, o adubo se consome, os remédios, tudo vai, mas a genética fica por anos e anos reproduzindo, evidentemente trabalhando, né? Qué bueno eso que decís, Rafael, porque direccionar un programa genético tarda muchos años en irse lo que uno selecciona o hoy coloca dentro de su programa, y eso puede ser positivo o negativo. O sea que cuando hoy recién vos preguntabas por qué poner un profesional al frente de un programa genético, y es tratar de evitar disminuir los errores. Claro. Y porque nosotros podemos cometer errores que nos va a costar muchos años sacar de nuestros rodeos. Perfecto. Entonces, a la hora de direccionar hay que ser muy cauto, no guiarnos por modismo, no guiarnos por sugerencias o porque el del otro lado lo hizo. Perfecto. Es importante adecuar ese programa genético al ambiente donde voy a producir. Y acá hay algo que me gusta siempre decirlo, que es no el animal que participa de una Expo Inter, de una exposición mundial de Palermo, tiene que ser muy distinto al del campo que uno produce. Generalmente en una exposición uno va y muestra el mejor reproductor o el individuo más destacado que uno produce en su establecimiento. Y ese animal no puede ser diferente al resto del rodeo. Perfecto. ¿Por qué? Porque ese es la punta de la pirámide genética de nuestro programa genético. Entonces es importante que nosotros podamos mostrar lo que estamos haciendo dentro del campo, ponerlo en pista y decir, bien, en esta raza yo estoy trabajando de esta forma e este es el animal que funciona en mi estabelecimento. Perfeito, muito bem, eu acho que são pontos bastante relevantes aí, seja a capacidade de aportar informações e decisões acertadas para que se produza mais e melhor, ou seja, com um plano genético, e também muito relevante o que o Germán fala, que é um erro, né, na genética, um erro custa muito, porque demora ou, quiçá, fica por anos e anos de forma perene ali dentro de um rebanho por falta de informação ou por, às vezes, algum comportamento mais comercial de um produtor ou outro. Muitas vezes a gente vê isso, muitos investidores, e nós temos vários clientes assim, que são médicos, que são advogados, que são realmente investidores, ou outros empresários de qualquer ramo seja, que são investidores e, bom, são pessoas que não têm tradição e não têm cultura daquela produção. É como se nós decidíssemos ter um outro negócio, já vamos botar uma empresa de fundição. Bueno, nós não sabemos como é que se faz uma fundição. Nós temos que estudar ou contratar alguém, e aí é que está o ponto, contratar alguém técnico para que
possa nos auxiliar e nos conduzir, porque senão com certeza os erros são grandes e a gente vê muitos investidores perdendo dinheiro, se frustrando, que eu acho que não sei se não é pior a frustração do que o dinheiro, técnicas queimadas, raça queimada, porque há uma má condução comercial em alguns que não têm, enfim, o Herman falou no início que seriam veterinários ou tecnistas, mas usou uma palavra que diz pessoas idôneas. É isso, às vezes não tem pessoas idôneas, né, Herman? Sí, el principal objetivo es tratar de acortar los tiempos lo mayor posible, tratando de no producir errores no forzados. Decimos que sabemos que hay muchas cosas que no funcionan, porque já hemos cometido os erros claro. Com anterioridade. Eu não vou dizer o touro porque vai gerar muita confusão, mas hoje eu estava falando com o Herman sobre um touro e aí ele disse, não, mas tá todo mundo usando esse e tal, papapá, e aí o Herman disse assim, tá bem, dá para usar, não tem problema, mas assim, eu vi 1000 animais nascidos. Eu digo, 1000? Sim, 1000, cerca de 1000, obviamente, né? E as características são essas e essas. Digo, pá! Mas não são as características que eu quero. Veja, e a gente daqui, sem essa observação volumétrica, sem acompanhar vários projetos onde estão sendo produzidos animais em escala e em volume, onde se pode ver sim o reflexo daquele touro em vaca de um tipo, de outro tipo, e a capacidade de produção daquele touro nesses perfis de vaca, eu não teria essa condição porque não estou avaliando tantos projetos. Então olha de novo a relevância, né, da gente. Nós tivemos numa gira na Argentina, passamos em 5 fazendas lá, convite do Herman, 5 cabanhas, produtores renomadíssimos da Argentina, passamos em 3 centros genéticos e isso foi bárbaro para poder também observar volume y ver cómo las cosas están andando lá, ¿no, Herman? Sí, es muy importante ver la casuística en esto. Se lleva, te diría que un 50-60% del trabajo, poder ver expresado las producciones de los distintos toros en distintos ambientes y ver el tipo, el biotipo de animal que produce con sus aciertos y virtudes. Y a medida que pasa el tiempo te tengo que decir de que no existe una receta mágica, claro, y que no existe el toro que se adapte, que produzca igual que se adapte a todos los ambientes. Toro até tem um mágico, mas é só o nome, né? No, sí. Só o nome mágico, no, sí, no que ele haga mágica siempre. Exactamente. Exacto. Pero yo lo que sí te puedo decir es de que cuando uno ve muchos individuos en distintos ambientes, va diciendo o va acomodando en la cabeza cuál sería el toro que funcionaría en tal o en cual programa. Entonces eso es lo que por ahí te lleva a ordenar las ideas y poder acompañar a ese productor que te llama a trabajar, decirle, bueno, mira, entiendo que para tu tipo de ambiente, para donde está este establecimiento, de acuerdo al clima, de acuerdo a las pasturas, el tipo de individuo que tenemos que realizar es este tipo de vaca, que tenga un peso, una vaca que tenga un peso de tantos kilos, con que un peleche temprano. Entonces eso es lo que va a ir, esos objetivos son los que van a ir definiendo el norte de nuestro programa genético. Tu vê, e o programa caminha, então, se ele tem um norte, se ele tem um objetivo, ele caminha para alcançar esses objetivos da fazenda, que tem, obviamente, aquelas propriedades ou aqueles profissionais que enxergam como uma empresa, que trabalham e fazem dali do seu sustento e produzem de forma eficiente, né? Eu acho que essa é uma fazenda que possui performance verdadeira, que não é só, né, um campo, um local de desfrute, como muitos são. Muitas vezes a gente sabe, a pecuária, por ter um longo prazo, normalmente, de desfrute, nós temos que pensar num período de gestação, mais período de desmame, mais até que aquele animal evolua para um touro de 2 anos. Nós temos uma janela importante de desfrute daquele embrião, por exemplo, que nós estamos colocando ali, são anos, né? Hoy los procesos productivos en los que nosotros trabajamos son largos, ¿no es cierto? Son longos. Hace
10, 15 años atrás eran mucho más largos Con aún, certeza. en el cual uno necesitaba para ver la producción de la última inserción genética 5 años, porque vos tenés casi un año de gestación, 9 meses de gestación, Sí. más el tiempo que llevó esa hembra para poder ser inseminada, más los 9 Sí. meses, está en un año, después nace ese ternero, 2 años para llegar al servicio, ese servicio, otra vez 9 meses de gestación, para recién poder ver mi incorporación genética. Claro. Imagínate que si yo en 5 años cometo un error o direcciono mal, estoy tirando mucho tiempo a la basura. Está loco. Eh, Perigosísimo. y hoy hay otra cosa que cambió la velocidad del negocio, pero también hace que uno pueda cometer errores con mucho más frecuencia, que es la FIP o la transferencia embrionaria. O sea, todas estas biotecnologías, los cuales trajeron la forma de multiplicar la hembra, Sí. lo cual nos dio la velocidad a este... El riesgo diretamente é muito maior. proporcional. O É risco muito- é muito maior, porque assim, Uma- no momento que tu faz uma cagada, né, um erro, tu vai multiplicar em volume essa cagada. né? Una de las peleas que más hemos tenido con vos cuando Claro. trabajamos en el campo era de yo decirte, trabajemos sobre hembras seguras. Claro, Los programas genéticos se hacen sólidos y se hacen fuertes Perfecto. cuando las hembras seguras pasan a ser la parte importante. perfeito. No hay forma de armar familias que perduren en el tiempo y que logren grandes cosas a nivel productivo si detrás no tenemos una madre, una abuela, la cual ha sido seleccionada por ciertas características que a nosotros nos interesan para nuestro plan genético. Perfeito, isso aconteceu e acontece, estamos num processo de aprendizado bastante importante, graças a Deus, somos aprendizes, sempre digo isso dentro da Esperança, e o Germán veio somando bastante para que a gente consiga desenvolver isso que é famílias, ou seja, solidez genética, através da eleição de características. Não só um biotipo, porque eu acho que isso é importante dizer também, que nós não estamos falando só de um biotipo, de um fenótipo, porque nos agrada um animal mais assim ou mais assado, mas não, características mesmo, características como fertilidade, como precocidade, características que estão ligadas ao rendimento financeiro do negócio. E o bom é que nós fazemos hoje isso aliado não só a uma análise, como eu sempre digo para vocês, a minha forma de selecionar começa com família, mas não só essa análise de família e fenótipo, mas também com genotipagem, também com avaliação de carcaça, também com as DEPs, e aí a gente consegue ver se de fato as escolhas que nós estamos fazendo ou esses animais vêm representando, seja no gancho, né, que nós vendemos carne, nosso negócio também é vender carne, seja na precocidade de um animal que precisa ganhar peso, num touro que precisa se preparar, numa terminação, num engraxamento de uma carcaça, tudo isso é avaliado dentro desse plano para que a gente escolha o norte, e acho isso muito relevante. Vamos terminar falando um pouquinho só, falamos bastante do plano genético para uma fazenda como um todo, mas a cabanha que, mesmo que eu tenha dito que você trabalha com muito profissionalismo, tem uma paixão gigantesca também. E como que tu mescla isso? Tu que é um cara sanguíneo, vezes 25, um apaixonado louco, como é que é esse trabalho aí? Como é que dissocia isso? La verdad que es muy difícil, si con la persona que hables que se dedique a trabajar en esto te va a decir de que sin pasión no existe este trabajo. Sí. Este trabajo nace con pasión, se nace con eso adentro, se ama el campo, se ama las vacas. Yo estudié veterinaria solamente por las vacas. Dale. y bueno, eso hace que uno convierta el trabajo en una actividad. Sí. Hay personas que quieren ir a correr, a caminar. Sí. A mí me gusta mirar vacas. Es Perfecto. mi actividad principal, lo que más disfruto, y es lo que hace que uno dé del todo en la cabaña, y la cabaña se termina seduciendo a cualquier tipo de persona. Sí. Sea del palo que sea, decimos en Argentina, Sí. sea que tenga la formación
ya sea abogado, ya sea cirujano, termina acarreando porque tiene un mix de pasión, un mix de naturaleza, un mix de criar, de formar, de hacer, que lo hace que sea una actividad única. Y bueno, por eso es que en todos lados crece y cada vez hay más gente que quiere entrar a la actividad, y también a la vez hay que hacerlo con mucho profesionalismo, Exacto. mucha responsabilidad, y a su vez somos vendedores de muchas ilusiones, Sí. las cuales Sueños. la única forma de respaldarlo es con un negocio serio, a través de personal serio y profesionales serios. Isso é o que preza a esperança. Antes de mais nada, nós falamos sobre transparência, dizemos sobre isso. Esse é o nosso, assim, o nosso pilar maior, é a verdade. Eu acho que poucos profissionais acabam, poucas cabanhas acabam de alguma maneira, não poucas, né? Quer dizer, tipo, tem muitos profissionais no meio do mercado, muita gente aí, mas às vezes o foco está tão na produção e nós temos o foco no cliente, nós temos o foco na expectativa, nós temos o foco, sabemos que problemas acontecerão, porque é assim, porque é biológico, é óbvio que, às vezes o plano não é o que a gente queria, tem que ter um plano B, tem que sair para outro lado, mas sempre com muita transparência e verdade. Isso nos trouxe até aqui e creio que... Eu sempre digo que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até lá. Isso é, de fato, porque a gente vai mudando. Tem uma frase que... não me lembro agora o autor. Um homem não pode banhar-se 2 vezes em um rio, porque quando ele vai banhar-se pela 2ª vez, não é mais o rio, e mais, ele não é o mesmo homem. Então, tem sempre um câmbio, né? uma mudança, e a única mudança que a gente não permite aqui é essa da hombridade, da seriedade, da transparência e de fazer algo com verdade. Ontem estávamos na Esperança e hoje nós estamos na cidade aqui gravando podcast no meu escritório e estávamos na Esperança, passamos o dia de ontem e de hoje pela manhã olhando vaca e num solaço, num calorão, num suador e uma polvadeira e que bárbaro, no final comendo uma carne, nós os dois dizendo a mesma coisa, de puta, que coisa boa poder trabalhar com o que se ama, fazer o que se gosta e a partir disso também sustentar uma família e criar a capacidade de outras pessoas também acessarem isso que a gente produz. É muito legal isso, né, Germán? Sí, es fantástico, es una pasión. No solo eso, creamos carnes, generamos padres de razas que están en los catálogos de centros genéticos. A su vez este semen se vende en todo el mundo, entonces es mucha la responsabilidad que uno llega. Como mensaje primordial de este podcast, creo que hemos hablado más de 25 minutos y no hemos hablado de qué ser un gran campeón. Sí. Creo que lograr un gran campeón es una circunstancia, es una sumatoria de cosas, pero para mí lo más importante que tenemos, y para todo aquel que esté escuchando y que tenga en su cabeza cómo definir qué hacer, es sumamente importante lograr tener buenas vacas. Sí. Cuando uno logra tener buenas vacas, los campeones llegan solos. Qué lindo. Entonces esa es la forma de poder relacionar esto y ponerle un fin a este podcast, de decir, con un programa genético, cómo saco un gran campeón de Palermo, una gran campeona de Expo Inter, armemos buenas vacas que los grandes campeones van a nacer, van a venir. Bom, perfeito. E é assim que a gente está trabalhando, já com alguns acertos, algumas coisas para crescer ainda e mudar, mas acho que a gente, não acho, tenho certeza, temos um norte, sabemos o tipo de animal que nós queremos, o equilíbrio que nós buscamos dentro da raça Brafa e mais do que isso, performance. Eu acho que esse é o grande ponto aí para que a gente não... Lo buscamos todo el tiempo al tipo de animal que Exato. nos gusta. Então, hoje mesmo, selecionando, apartamos, eu acho que eram 30 animais que
que passa um por um, dá uma nota, vê o pai, vê a mãe, anota alguma característica, separa os melhores para um lado, os outros para outro, vamos nos melhores, e é bárbaro isso. Eu até não falei para o Germán assim, mas sempre acontece isso. Nas cabanhas que eu visitei na Argentina foi a mesma coisa. Não é mágico, porque não é mágico, isso são 20 anos de trabalho, mas depois que ele aparta os bons, quando os bons voltam, é incrível como tu vê uma uniformidade gigantesca de características, de tipo, e dizer, meu Deus, claro, tu estava num grupo de 100 animais, e aí tu pinça 10 e pá, eles são muito parecidos, justo porque tem uma clareza naquilo que se busca, naquilo que se está tentando produzir, e aí a homogeneidade é bárbaro de enxergar isso, assim, né? É muito bom. É muito bom. Bom, gente, é isso. Eu acho que falamos um pouco da importância do plano genético, falamos, obviamente, de um plano dentro de uma realidade de fazenda, que é o nosso papo de fazenda, trouxemos para alguns detalhes dentro da cabanha, que, sem dúvida nenhuma, muda e impacta a realidade de um produtor ter um assessoramento genético responsável e profissional, e é isso. Então, o nosso foco foi trazer um pouco mais de informação, mostrar como a gente faz. A gente sempre é comprometido em trazer ou o que nós fazemos, o que nós acreditamos, produtos que usamos, profissionais que nos cercam e a partir de então democratizar não só a genética, mas o conhecimento que a gente está adquirindo durante essa caminhada. Chega ao fim então mais um Papo de Fazenda. Gostou do nosso conteúdo? Hoje em espanhol, né? Vai ter que pegar o tradutor, né? Porque não vai ser fácil. Bueno, hay unos que van a pasar mucho trabajo. Bueno, se fez sentido essa troca, esse bate-papo meu e do Germán, se tu achou relevante, encaminha para as pessoas, né? Ativa o sininho para tu receber a notificação. Não te esquece que toda segunda e quinta nós temos o nosso conteúdo aqui. Manda nos grupos de WhatsApp dos amigos, da faculdade, dos profissionais, enfim, e deixa a tua avaliação, que é importante o nosso crescimento aí para que a gente chegue em mais pessoas. É isso. Esse podcast é um oferecimento das empresas. O Germán não sabia isso. Não tem empresa ainda, Germán. Ninguém patrocina. Não há sponsor. Estamos malíssimos. Bueno, pero estamos buscando. Así que é um oferecimento da minha avó, da minha irmã, meu, sim, solamente isto. E é isso. Brincadeira à parte, é isso. O podcast é assim mesmo. Tchau. Até logo. Valeu. Tchau, tchau.